E aí, galera, estamos aí caminhando para quase 2 semanas do confronto envolvendo Israel e Hamas e a guerra segue escalando cada vez mais. O número de mortos não para de aumentar, os bombardeios de Israel contra Gaza são constantes e uma atrás da outra chegam aí as notícias atualizando o confronto. Então, eu quero aqui trazer um panorama geral do momento atual da guerra para vocês e esclarecer também como que funciona o Conselho de Segurança da ONU. Tem gerado muita dúvida e muita gente vindo me perguntar. Então vamos lá, deixe aí seu like, inscreva no canal e vamos que vamos. Pessoal, hoje é terça-feira, dia 17 de outubro, e aí o evento mais marcante, pelo menos dessa segunda semana de guerra, até aqui é sem dúvida o ataque sofrido por um hospital na faixa de Gaza, um hospital na cidade de Gaza, a mais importante cidade da faixa de Gaza. Inicialmente, tudo indicava que Israel teria sido o autor do ataque, mas Israel prontamente negou e passou a acusar a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica é um outro grupo ultra-radical fundamentalista que também existe na faixa de Gaza. Ele é um pouco menor do que o Hamas, e aí, segundo Israel, esse ataque teria sido feito pela Jihad Islâmica. Quem de fato fez o ataque? Difícil saber isso agora, viu? E talvez jamais saibamos quem de fato cometeu o ataque. Lembra sempre daquela frase famosa, hein? Em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, provavelmente, se foi Israel, Israel não assumirá a autoria deste ataque, e a Jihad Islâmica provavelmente também não o fará. Se a Jihad Islâmica o fez com a intenção de tentar transferir a culpa para Israel e aumentar aí a comoção mundial em relação à causa palestina. Pelo menos para aqueles que veem os palestinos aí como vítimas. Aqui, o meu vídeo, lembre-se sempre, eu não quero apontar dedo para ninguém e dizer quem está certo ou está errado na história. Eu quero expor os fatos para vocês e analisar do ponto de vista da geografia, da geopolítica. Essa é a ideia. Importante deixar claro ainda que Israel, quando faz ataques à faixa de Gaza, Israel assume o risco de levar civis à morte. Assume o risco aí de matar pessoas inocentes, incluindo crianças, mulheres, idosos. E não é difícil de imaginar que ataques vindos de Israel possam também atingir hospitais, escolas. E aqui eu lembro também do outro lado, né? O Hamas, como é um grupo ultra-radical, fundamentalista e não vou falar toda a palavra, não vou falar para que não haja risco do YouTube aqui derrubar o vídeo. O que o Hamas faz? É um grupo radical e, como tal, ele não segue nenhuma norma de guerra, nenhuma regra minimamente aceitável para confrontos. Isso quer dizer que o Hamas, por vezes, acaba utilizando como escudo esses lugares, né? Escolas, hospitais, abrigos, justamente para que, se refugiando ou se abrigando nesses lugares, Israel não ataque, justamente para não atingir essas vítimas. Mas o que a gente tem visto aí nos últimos dias, ou nos dias que já se passaram depois do início da guerra, é que Israel tem feito também ataques a vários locais onde há muitos civis. Infelizmente. Beleza? Essa forma de atuar do Hamas não é de agora, tá? Em outros confrontos aí que o Hamas teve com Israel, agiu da mesma forma. Outro fato marcante é o anúncio feito na segunda-feira da visita do presidente americano a Israel. Então, a perspectiva é que Biden chegue na quarta-feira, amanhã, dia 18, a Israel, para tentar, de alguma forma ali, ao menos oficialmente, né, essa é a justificativa oficial, tentar algum tipo de negociação que se não seja capaz, caso não seja capaz de levar ao fim da guerra, ao menos promover um cessar-fogo aí para que dê tempo de evacuar o maior número possível de civis. Ele tinha um encontro agendado com Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Lembrando que a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, é reconhecida internacionalmente, inclusive por Israel, pelos Estados Unidos, pela ONU, pela União Europeia, pelo Brasil, como o único representante legal e legítimo dos palestinos. Eles têm um presidente, Mahmoud Abbas, e Biden havia agendado um encontro com ele na Jordânia, país vizinho a Israel.
E aí Abbas já cancelou esse encontro. Depois do ataque ao hospital, Abbas estava na Jordânia, ele já voltou para a Cisjordânia e para acompanhar aí essa escalada aí do conflito, tentar de alguma forma apaziguar os ânimos aí. Beleza, beleza? E aqui fica claro mais uma vez o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Lembre-se sempre, desde a fundação de Israel em 1948, os Estados Unidos da América representam o maior apoiador, financiador, armador de Israel, certo? O Oriente Médio, de uma maneira geral, sempre foi muito hostil à influência estadunidense. E aí, quando Israel foi criado em 48, os Estados Unidos, logicamente, viram em Israel a chance de ter um grande aliado em pleno Oriente Médio. Além de todo um vínculo histórico, né, relacionado aos povos judeus. Os Estados Unidos abriga a segunda maior comunidade judaica do mundo. Depois de Israel, a maior parte dos judeus, daqueles que seguem o judaísmo, estão nos Estados Unidos. Beleza, beleza? Além do confronto na faixa de Gaza envolvendo o Hamas, segue aumentando a tensão no norte de Israel. Nesse caso, o confronto com outro grupo radical, que é o Hezbollah. Olha o mapa. Hezbollah, sediado no sul do Líbano, tem feito ataques constantes contra Israel. Israel também tem contra-atacado. E aí tem havido também perdas humanas, né? A manchete fala, por exemplo, aqui, ó, de 5 combatentes do Hezbollah mortos. Já houve mortes também do lado israelense. Da mesma forma que no sábado, o último sábado, acabou falecendo também um jornalista, se não me engano, um jornalista inglês, que fazia a cobertura do conflito a partir aqui do sul do Líbano. Nesse contexto, Israel, aproveitando aqui o mapa, ó, Israel já fez também ataques contra a Síria. Algumas pistas de pouso e decolagem aqui no oeste da Síria foram atacadas por Israel, sob a alegação de que essas pistas poderiam servir para a mobilização de tropas aí ligadas ou ao Hezbollah ou ao próprio Hamas. Lembrando que a Síria é um grande aliado iraniano, tá? E o Irã é o maior financiador do Hezbollah, que é esse grupo radical que atua no sul do Líbano e que tem como objetivo também, assim como tem o Hamas, tem como objetivo destruir Israel. Beleza, beleza? Tá claro isso aí? Outro detalhe geopolítico importante, hein? A Síria tem como grande aliado também a Rússia, certo? Os russos. Trazendo uma outra memória aqui importante. A Síria, em 1967, perdeu um território para Israel. Lembra das colinas de Golã? Essa porção aqui, ó, nordeste de Israel, são as chamadas colinas de Golã, que Israel tomou da Síria em 67. Então, Israel e Síria também não são os mais aliados países do Oriente Médio, não. Pelo contrário. Tranquilo, moçada? Aqui, ó, só para esclarecer um pouco mais sobre a geografia, a geopolítica do Oriente Médio, ó, olha o mapa. Israel está aqui, ó, essa estreitíssima e pequena faixa de terra. Aqui está o Irã. O Irã é a maior representação xiita do Oriente Médio. Você lembra que o islamismo tem 2 ramos principais, o islamismo e o xiismo. O Irã é o maior representante xiita do Oriente Médio. O maior sunita é a Arábia Saudita. E o Irã não reconhece a existência de Israel. O Irã, entre outras coisas, financia grupos extremistas para lutar contra Israel. Diretamente, o Irã não luta contra Israel, né? Porque Israel, por exemplo, tem como grande aliado os Estados Unidos. Israel é também uma potência nuclear. Então, o Irã não confronta diretamente Israel. Mas o Irã acaba fazendo esse confronto por vias indiretas, né? Por procuradores. E nesse caso, 2 importantes procuradores são justamente o Hezbollah, que atua no sul do Líbano, e o Hamas, que atua na faixa de Gaza. Então você percebe aí que os interesses e as teias geopolíticas vão muito além do próprio território israelense. Beleza, beleza, galera? Avança, vamos mais. Aqui a questão da abertura ou não da passagem entre a faixa de Gaza e o Egito para retirada de civis. Segue o impasse até agora. O Egito não promoveu a abertura dessa passagem. E aí o Egito acaba transferindo um pouco da responsabilidade para Israel. Olha a manchete. Ajuda, a faixa de Gaza fica bloqueada e o Egito diz que Israel não coopera. Por exemplo, o Egito tem acusado Israel de fazer ataques a vias para transporte, né, para trânsito de veículos e, por consequência, vias que poderiam ser usadas para transportar civis. O Egito tem acusado Israel de atacar essas áreas.
Israel, por sua vez, alega que o ataque é para desmobilizar o Hamas. E aí, se você tem vias, rodovias destruídas ou cheias de destroços, logicamente que elas ficam impossibilitadas de serem usadas para transportar pessoas ou para levar ajuda humanitária até a faixa de Gaza. Por exemplo, do lado egípcio dessa fronteira, já existem centenas de caminhões abarrotados aí de alimentos e suprimentos médicos, aguardando a abertura dessa passagem para fornecer esses mantimentos aí para a população da faixa de Gaza. Na faixa de Gaza já está havendo falta, né, de produtos nos supermercados, água potável, energia, combustível e uma série de outros produtos de necessidade básica. Então, daí o drama. O Egito, por exemplo, pede que o Israel permita não apenas a saída dessas pessoas pela faixa de Gaza, como também permita a entrada desses caminhões. E aí o lado israelense fica um pouco assim, receoso desses caminhões entrando no lado israelense. Qual que é o temor? O temor de que no meio dessa ajuda humanitária entre também armamentos ou suprimentos que possam dar um fôlego a mais aí, fortalecer o Hamas nessa resistência aos ataques que têm sido feitos por Israel contra o Hamas. Então é um assunto bastante tenso, delicado. Aqui na cidade de Khan Younis, né? Segue um grupo de brasileiros, são cerca de 30 brasileiros, que aguardam uma definição aí sobre a abertura ou não dessa passagem. E enquanto o tempo passa e não se define pela abertura dessa passagem, aumenta o risco dessas pessoas, logicamente, né? Porque os ataques não cessam e quanto mais os dias passam e isso não chega a um consenso, aumenta o risco dessas pessoas. O próprio governo brasileiro já ampliou o leque de negociações, de contatos, né? O governo brasileiro já está negociando também com o Irã, com a própria Turquia, uma possibilidade aí de ter uma influência maior para a retirada desses cidadãos brasileiros da faixa de Gaza. E se não bastasse os brasileiros que estão ali, países latino-americanos, como a Argentina, o Chile e o Uruguai, já pediram ajuda ao Brasil para retirar os seus cidadãos de lá também. O Brasil tem tido uma atuação exemplar na retirada de cidadãos lá de Israel. Ainda não conseguiu tirar cidadãos da faixa de Gaza, porque a complexidade é maior, mas tem sido exemplar a atuação do Brasil na retirada de brasileiros de Israel. Já foram aí 6 aviões trazendo brasileiros de lá. Beleza, galera? E por último, encerrar esse nosso encontro de agora, falar um pouco sobre o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, desde que começou a guerra, já se reuniu algumas vezes e, infelizmente, não chegou a um consenso ainda. E dificilmente vai chegar a um consenso, viu, galera? Essa é a mais pura verdade. Por quê? Porque os interesses são muito antagônicos. Só para esclarecer, dá uma olhada no que eu vou te mostrar aqui na sequência. O Conselho de Segurança da ONU ele é formado por 15 países. Beleza? São 15 países. Desses 15, 5 são membros plenos. São aqueles membros fixos que não mudam. São os mesmos membros desde a fundação da ONU, em 1945. Para não falar que nunca teve mudança, mudou a China, tá? Antes da China, quem ocupava esse lugar era a chamada China nacionalista, que é Taiwan. E aí depois Taiwan saiu e assumiu o lugar de Taiwan a China continental. Esses 5 membros plenos são também 5 países que têm poder de veto. O que significa ter poder de veto? Significa que em qualquer decisão do Conselho de Segurança, para que ele seja aprovado ou não, tem que haver consenso entre os 5. Se 4 votar sim e 1 disser não, já melou o negócio, não avança. Então todos têm que aprovar. Além dos 5 membros plenos, existem 10 membros rotativos. Esses são os atuais 10 membros rotativos. Olha o Brasil aqui presente. O Brasil está ocupando atualmente um lugar no Conselho de Segurança da ONU. E, por coincidência, neste mês de outubro, o Brasil está ocupando também a presidência do Conselho. Isso não dá nenhum poder a mais para o Brasil. O Brasil não torna-se mais ou menos influente por isso. O Brasil apenas passa a ter a responsabilidade de negociar, de mediar as reuniões. Tá? A guerra começou no sábado, dia 7. No dia seguinte, domingo, o Brasil, como presidente, já convocou uma reunião do Conselho de Segurança. Não levou a nenhum grande lugar, como as últimas reuniões também não levaram.
mas isso acaba colocando o Brasil num papel importante, né? De liderar, de abrir o debate sobre o conflito. O último impasse relacionado à reunião feita na segunda-feira foi sobre a proposta apresentada pela Rússia. A Rússia apresentou uma proposta de cessar fogo. Olha só, hein? A Rússia apresentando uma proposta de paz, de cessar fogo. Pois é, parece hipocrisia, né? Acho que não parece, não, é também. Mas enfim, a Rússia apresentou uma proposta de cessar fogo e condenou os ataques promovidos pelos dois lados. Qual foi o problema dessa proposta russa? Os russos não citaram o Hamas, muito menos o classificaram como grupo terrorista. E aí, dos 5 membros plenos, apenas a China votou favorável à proposta da Rússia. Estados Unidos, França, Reino Unido vetaram. Então, ainda que todos os membros rotativos tivessem votado favoravelmente, como esses 3 aqui, Estados Unidos, França e Reino Unido, vetaram, essa resolução não ia adiante. O Brasil, por exemplo, absteve-se de votar. O Brasil não disse sim nem não para a proposta russa. O Brasil se absteve, o que é um posicionamento correto, tá? O Brasil está ali para tentar chegar a um consenso. Se não chega ao consenso, o Brasil não diz sim nem diz não. O consenso tem que vir primeiramente dos 5 membros plenos, tá? Além do Brasil, outros países aqui também se abstiveram, como a própria Suíça. O Japão foi um dos que rejeitaram a proposta, certo? Mas o mais importante é aqui, né? São os membros plenos. Se um dos membros plenos, quase não sai, hein? Diz não, aí a resolução já não avança mais. Beleza, galera? Tá esclarecido isso aí? E no mais é isso, né? Nós vamos aí seguindo, acompanhando o desenrolar da guerra e em breve eu volto com mais pontos a serem esclarecidos aí nesse conflito que tem chamado a atenção do mundo todo, só se fala disso, né? Então aqui eu vou também tentando contribuir aí para a ampliação do entendimento. Valeu, galera! É isso, volto em breve, até o próximo. Um abraço.